Bom dia, irmãos. Vamos continuar o nosso assunto do milênio e nós vamos lá em Atos capítulo 1 e verso 9 para ler. Semana passada, irmãos, nós falamos da volta de Jesus Cristo, que nós não sabemos nem dia e nem hora quando Cristo vai voltar, nem mesmo o próprio Jesus, mas isso está guardado com Deus, com o Pai. O dia e hora a Ele pertence, a Ele compete e não a nós. Só que a Bíblia, irmão, nos descreve acontecimentos e sinais da vinda de Cristo. E a palavra, ela nos avisa, ela nos adverte quanto a isso, que nós não devemos ser pegos de surpresa, mas ela nos adverte que nós devemos estar esperando a vinda de Cristo, que nós devemos aguardar somente a vinda de Cristo. E também, lá em Pedro, como nós lemos, que nós devemos apressar a vinda de Cristo, aqueles que amam a sua vinda. E de que maneira nós fazemos isso, irmãos? Pregando o Evangelho. E nós vimos que Cristo vai voltar, irmãos, quando? Quando a última trombeta tocar. Quando as 7 trombetas tocar, Cristo vai voltar. Nós lemos isso lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 14 a 17. Mais para frente a gente vai ler alguns versos, tá? E quando ele voltar, tá? Ele vai arrebatar os seus salvos, os seus escolhidos, tá? Primeiramente, a primeira ressurreição, tá? Como nós lemos lá, os mortos vão ressuscitar, aí ele vai arrebatar os salvos e depois nós vamos ter início ao milênio. Aí sim vai começar o milênio, certo? Aí nós começamos o milênio. Nós somos pré-milenaristas. Acreditamos que Cristo volta antes de iniciar o seu reino, tá? Ele volta para dar início ao seu reino milenar, tá bom? No final da grande tribulação, passado os 7 anos, o grande sofrimento, aí sim Cristo volta e dá início ao seu reino milenar. Bom, irmãos, aí eu pergunto a vocês, de que maneira Cristo vai voltar? Ele não vai voltar secretamente. Ele não vai vir às escondidas. Ele vai voltar e todo mundo verá. Primeiramente, irmãos, ele vai voltar pessoalmente e fisicamente. Vamos ler aqui em Atos capítulo 1, verso 9 em diante. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às nuvens, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos. Quem eram esses varões, irmãos? Eram 2 anjos. E eles falaram o seguinte: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Da mesma maneira que os discípulos viram Jesus ascender aos céus, irmãos, esses anjos falaram: dessa mesma maneira vocês vão verem ele voltar. E de que maneira foi essa, irmãos? Como Cristo subiu aos céus? Cristo veio, morreu, crucificado,
foi sepultado e ao terceiro dia aconteceu o quê? Ele ressuscitou. Com que corpo, irmãos? Com que corpo? Com o mesmo corpo que ele tinha, mas um corpo glorificado. E dessa mesma maneira, irmãos, que ele, com esse mesmo corpo que ele subiu ao céu, ele vai voltar, tá? Ele vai voltar fisicamente, ele vai voltar pessoalmente para reinar aqui, irmãos, para reinar nessa terra aqui, tá? E como eu disse, essa volta deles, irmãos, vai ser visível. Todo mundo vai vê-lo voltar. Veja bem, não só vão vê-lo voltar, como também vão ouvir a sua volta. Porque vai ser audível, certo? E visível. Nós vamos ver e ouvir. Vamos provar isso? Apocalipse, tá? Primeiro nós vamos lá em Apocalipse capítulo 1, verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Diz assim: Eis que vem com nuvem, e todo olho verá, até mesmo que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Vejam bem, eis que vem com as nuvens, e todo olho, todo o mundo o verá, até mesmo que o traspassaram. O que quer dizer isso aqui, irmãos? Que os traspassaram. Até mesmo aqueles que mataram Jesus, tá? Vão ver, todo mundo verá, até aqui mesmo aqueles que já morreram vão ver, tá? Não é só os vivos não, todo mundo verá, tá bom? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todos os povos verão. Eles não vêm apenas para os judeus, ele não vem apenas para os seus escolhidos, não. Todo mundo verá, todos os povos, nações e tribos o verão. Mateus capítulo 24, eu disse que nós vamos ler bastante Mateus, tá? Agora nós vamos ler do versículo 21 em diante, irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 21. Que diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. De tamanho sofrimento que vai ser aqueles dias. Então, se alguém disser: eis o Cristo aqui ou ali, não lhe des crédito, não deis ouvido, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vós disserem: eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredites. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntará as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade dos céus. Então, irmãos, como Cristo vai voltar? Com clamor de trombeta, com grande alarido, lá em 1 Tessalonicenses, tá, irmãos? Capítulo 4 e o verso 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, como vai ser? Todo olho verá, todos os povos, tribos da terra o verão. Aqui em Mateus, o próprio Jesus Cristo diz: se falar que Cristo está ali ou que Cristo está aqui, não vos engane não, porque no dia que Cristo voltar, irmãos, todo mundo vai ver, aonde quer que você esteja você lá no Japão, esteja você lá na Europa ou na América do Norte ou aqui no Brasil, se você estiver aqui ou quem ainda estiver aqui, vai vê-lo e vai ouvi-lo, porque a Bíblia fala que ele vai vir com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, com alarido, e nós vamos ouvi-lo. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, nós vamos vê-lo, tá? Não vai ser secretamente, não vai ser às escondidas. Entenderam isso? Isso é bem claro, a Bíblia mostra claramente o que vai acontecer. E o próprio Jesus Cristo nos adverte: não vos deixe enganar, porque virão muitos falsos cristos em meu lugar. E vai aparecer o iníquo, o homem da perdição, que vai enganar e vai levar muita gente junto com ele, né? O anticristo, irmãos. Continuando, irmãos, o nosso estudo. A igreja, irmãos, vai estar presente aqui quando Cristo voltar. E nós temos várias passagens que corroboram com isso e que mostram que a igreja vai estar aqui. Primeira passagem, irmãos, que eu gostaria de ler para vocês. Mateus capítulo 28, irmãos. Nós vamos ler o verso 19 a 20. 18 a 20, irmãos. Aqui, Cristo dá a grande comissão à igreja, o ide, para nós pregarmos o Evangelho. E veja bem o que ele fala, irmãos. Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, tá? E chegando Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que ele fala aqui? E a quem ele fala? Para quem ele dá essa grande comissão? A sua igreja. E o que ele fala aqui, irmãos? E eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. E quando vai ser a consumação desse século, irmão? Nesse presente século que nós estamos vivendo. Não vai ser na volta de Cristo?
Quando Cristo voltar? No final de quando? Da grande tribulação, irmãos. Esse é um das passagens, tá? Vamos continuar, irmãos. Vamos até o livro de 2 Tessalonicenses, versos 7 até o 9. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar Cristo, desde o céu, com os anjos, com o seu poder. Perdão, irmão, deixa eu ler de novo. E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão a eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Irmãos, aqui Paulo, ele está falando aos nossos irmãos em Tessalônicas. Ele fala à igreja de Cristo. Já naquela época, eu li essa passagem para mostrar a vocês que já naquela época eles padeciam tribulações. Eles eram perseguidos, tá? Agora aqui, no capítulo 2, do verso 1, vamos ler até o verso 4, irmãos. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, tá? Veja bem, irmãos, nesse verso, ele dirige essa palavra diretamente à igreja, aos irmãos de Tessalônicas. E eles falam que rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, verso 2, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus no templo de Deus, quando querendo parecer Deus. Irmãos, Paulo aqui chama a atenção dos irmãos de Tessalônicas a o seguinte respeito, que naquela época os irmãos de Tessalônicas, devido às pregações e também às atribulações que eles estavam passando, eles já estavam deixando de trabalhar, eles estavam parando com suas vidas, eles já não queriam mais nada com a vida, achando que Cristo fosse voltar aqueles dias, por causa das tribulações que estavam passando. Mas o que Paulo fez? Paulo veio para acalmá-los. Falou, o negócio não é assim, tá? Cristo não vai voltar ainda. Antes que o quê? Veja bem, ninguém de maneira, verso 3, irmãos, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, né, o grande abandono da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, sem antes que venha o anticristo. Então ainda tem que acontecer algumas coisas para que Cristo volte. E os irmãos já naquela época achavam que Cristo estava voltando, que Cristo estava às portas. Mas Paulo falou, Cristo vai voltar sim, mas antes tem que acontecer isso. Irmãos, vocês sabem que os nossos irmãos pré-tribulacionistas, eles usam essa passagem aqui para se respaldarem.
Vocês sabiam disso ou não? Sim. Tá? Por quê? Eu vou voltar a falar disso, mas vou dar espero que dê tempo. Mas eles acham que essa grande apostasia aqui, a palavra apostasia, né? Retirar, apartar-se, eles acham que é a retirada da igreja daqui da terra, tá? E não é assim, não é a retirada da igreja. Ele fala da apostasia da fé, tá? Porque muitas pessoas vão ser enganadas, deixando a palavra verdadeira, deixando o evangelho verdadeiro, tá? Já que eu toquei nesse assunto nós vamos falar disso então já, tá? Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, tá? Vamos ler mais um versículo, tá? Antes de comentar. Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos capítulo 5, verso 9. E logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Vão guardando aí, irmãos. Voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas, veja bem, para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, irmãos, eles usam essas 3 passagens dizendo que Jesus nos livra da ira futura. Sendo essa ira futura, irmãos, a tribulação, a grande tribulação. Vejam como eles torcem. Mas essa ira, irmãos, não é a grande tribulação. Essa ira aqui que fala as Escrituras é do juízo divino. É sobre os ímpios, que vai resultar na condenação eterna deles. É sobre o castigo eterno. E lá em João, capítulo 3 e verso 36, João capítulo 3 e verso 36, irmãos, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, a condenação eterna. E não é aqui nesse mundo, não. Nós não vamos, os ímpios não vão pagar aqui. Esse juízo divino sobre os ímpios é a condenação eterna, é o resultado da condenação eterna, e não o sofrimento da grande tribulação. Tá? Agora, irmãos, vamos lá em Apocalipse, rapidamente, capítulo 6, tem várias passagens, tá? Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse, capítulo 6, tá, irmãos? Nós vamos ler o versículo 17 e 16 e 17. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Que dia de ira é essa? Daquele que está assentado sobre o trono. Quem vai se assentar sobre o trono para julgar as nações? No grande trono branco, Jesus Cristo. Esse é o dia da grande ira de Deus.
Essa é a grande ira de Deus, a condenação dos ímpios, quando eles serão lançados no lago de enxofre, tá? O da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia de sua ira, e quem poderá subsistir? Alguém vai resistir a esse julgamento, irmãos? Alguém vai escapar dele, irmãos? Vai ser assim na grande tribulação? Lá não vai ter mais salvação para ninguém? Vai estar todo mundo condenado lá? Não, né? Vamos então continuar, irmãos, tá? Agora, irmãos, estamos aqui em Apocalipse, né? Vamos aproveitar que estamos aqui. Apocalipse capítulo 9, verso 3 e 4, tá? Já que nós estamos falando de sofrimento, já que nós estamos falando de flagelos, Apocalipse, irmão, capítulo 9, verso 3 e 4, diz assim: E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano a ervas da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Que trombeta é essa, irmãos? Essa é a quinta trombeta. Trombeta do quê? De flagelos. De flagelos sobre aqueles que não têm o selo em suas testas, o sinal de Deus. Isso aqui, irmãos, é a proteção que os santos vão receber aonde? Na grande tribulação. Quer dizer que os cristãos e a igreja vai passar por todos os flagelos aqui. Não vão estar livres disso. Vamos ter a proteção divina, como vimos, mas nós não estamos isentos de passar por esse sofrimento, por esses flagelos. Vamos sofrer aqui sim, vamos ser perseguidos, vamos passar por terríveis aflições, tá? Agora, irmãos, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 18, irmãos. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e eles reinaram para todo o sempre. E os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo, mais uma vez aqui, irmãos, está vendo só a ira de Deus quando vem? Está vendo? E o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, os teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Quando é isso daqui, irmãos? No final da grande tribulação, Cristo volta. E vocês viram, mais uma vez, Cristo volta ao tocar da sétima trombeta, com grandes vozes no céu, como eu já falei, tá? E o reino que pertencia a Satanás, que estava na mão de Satanás, agora passa à mão de Deus, tá? E os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Criador, e Ele reinará para todo o sempre. O reino passa agora às mãos de Cristo, irmãos. Os fiéis agora, tá?
Vão receber suas recompensas. Todos os santos, como nós vimos, os profetas, os que amam a vinda de Cristo, tá? Aqui, ó, é tempo de darem o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, aos que temem o nome de Cristo, a grandes e pequenos, tá? Receberão as suas recompensas, tantos os que estão mortos, que vão ressuscitar para receber seus galardões, como os vivos também, e serão arrebatados e transformados, irmãos. Então, o arrebatamento, irmãos, não acontecerá antes de todos os flagelos acontecerem. Os santos, irmãos, estarão aqui, verão grandes coisas acontecerem, verão as aflições, os flagelos, verão a grande transformação da natureza, o grande abalo, tá? Eles serão testemunhas de todas estas coisas. E nós vemos aqui, ó, no final, e o tempo, do verso 18, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. O que vai acontecer nesse dia? Qual batalha Cristo vai travar sozinha? O Armagedon, lá no vale do Megido. Cristo vai batalhar contra aquele grande exército de 200 milhões de soldados e vai destruí-los todos. Agora, irmãos, nós vamos em Apocalipse capítulo 20, tá? Que casa com essa passagem também, tá? Apocalipse capítulo 20, 4 ao verso 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado poder de julgar, e vi almas daqueles que foram, preste atenção, irmãos, degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Continuando, irmãos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não terão poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles durante 1000 anos. Aqui, irmãos, nós vemos uma coisa e ela fica bem clara, que os servos de Cristo, irmãos, eles não aceitaram a marca da besta, tá? Eles não adoraram a besta. Que mais? E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela sua palavra, tá? E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, em suas mãos. Quem são estes? E onde estavam? Aonde eles estavam? Na grande tribulação. Não receberam o sinal da besta, não adoraram, tá? Eles estavam aqui, sofrendo durante a grande tribulação. E veja bem, não aceitaram a marca da besta, não adoraram a besta, certo? E o que mais que aconteceu aqui? E participaram da primeira ressurreição. Quando é essa ressurreição? Na vinda de Cristo. Quando a vinda de Cristo? Antes do milênio, no final da grande tribulação. Somos pré-tribulacionistas, assim como os que somos pré-milenistas, tá? Assim como os pré-tribulacionistas acreditam nisso aqui também.
Estão me entendendo onde eu quero chegar? Eles aqui acreditam que não estaremos aqui durante a grande tribulação, mas eles acreditam que Cristo vai voltar aqui, antes do milênio. Olha só, tá? Irmãos, continuando. Se é a primeira ressurreição, e se dela, participam todos os cristãos que se opuseram ao anticristo, que nós acabamos de ler aqui, tá? E a todo o seu sistema religioso, todo o seu sistema governamental, tá? E por isso foram mortos, como nós acabamos de ler, tá? Então, irmãos, nós podemos entender o quê? Que não haverá arrebatamento pré-tribulacional. Se nós vamos estar na grande tribulação, se a igreja de Cristo vai estar lá, como vai ser arrebatado antes? Não tem fundamento. Não tem fundamento. Pois não poderia haver uma outra grande ressurreição em massa. A outra ressurreição que se fala, que é a segunda ressurreição, é a ressurreição para a condenação eterna. A primeira ressurreição dos justos é apenas uma. E aí nós vamos receber os nossos galardões, como nós lemos lá em Apocalipse 11, do verso 15 ao verso 18, aonde vamos receber nossas recompensas, como também fala aqui, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira tribulação, na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos, irmãos. Então, estão me entendendo? Uma ressurreição, irmãos. Quem vai participar delas? Esses que não adoraram a besta, que não receberam o sinal da besta em suas testas e em suas mãos, aqueles que não deram ouvido ao anticristo, que sofreram, como nós lemos aqui, sofreram flagelos, sofreram durante a tribulação, durante todas as trombetas, desde a primeira que foi soada até a última, vão estar aqui. E quando Cristo voltar, na sétima trombeta, aí sim vão ser ressuscitados, e a igreja vai ser, não só a igreja, mas como todos os salvos, irmãos, vão ser arrebatados neste dia, tá? Não vai haver arrebatamento secreto, e não vai haver 1, 2, 3, 4 arrebatamento, é apenas um, no dia da vinda de Cristo, irmãos. Apocalipse ainda, irmãos, Apocalipse, vamos terminar, tá? Vamos terminar, tá? Nós vamos terminar já, tá, irmãos? Nós vamos ler só mais duas passagens aqui mesmo em Apocalipse, tá? Nós vamos ler agora, aqui ó, juntamente com essa passagem, Apocalipse capítulo 7, tá? Nós vamos ler o verso 9, tá? Que diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos, e com palmas nas suas mãos. Agora, irmãos, verso 13 e 14. E um dos anciões me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Vejam bem a pergunta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E eles disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue
do Cordeiro. Por que branquearam no sangue do Cordeiro, irmãos? Porque foram fiéis a Cristo durante todo o tempo. De onde eles vieram? Da grande tribulação. Quer dizer que eles não foram arrebatados, né? Eles estavam lá. Apocalipse capítulo 6, verso 9 a 11. Tá? Verso 9 a 11. E, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Está vendo? Que ainda haviam aqueles que haviam de ser mortos ainda durante o período de quando? Da grande tribulação. Assim como eles foram, ainda aqueles haviam de ser. Aqueles cristãos que foram martirizados eram para descansar e esperar aqueles irmãos que ainda haviam de morrer por amor a Cristo, por amor à obra de Cristo, até que se completasse o número de salvos, irmãos. E nós vemos, irmãos, que a igreja não vai ser poupada. A igreja vai estar aqui passando pela grande tribulação. Nós vemos isto, irmãos, ocorrer durante a história, tá? Nós não podemos negar isto. Nossos irmãos na antiguidade, lá no princípio, sofreram com Cristo. Os apóstolos, irmãos, sofreram. Os apóstolos foram perseguidos, foram martirizados também, foram crucificados, foram esquartejados. Por que nós não podemos ser? Os nossos irmãos das primeiras igrejas também o foram perseguidos nos anos das trevas. A igreja de Cristo teve que se esconder em cavernas, foram jogados dentro de caldeirões de óleos ferventes, foram mortos a espadas, foram crucificados, sofreram tremendas atrocidades, morreu cristão em massas. Se os irmãos lerem o livro Rastro de Sangue, lá fala, se eu não me estou enganado, os irmãos podem até me ajudar, que nesse período morreram mais de 50 milhões de cristãos, irmãos. Eu acho que eles deviam ser arrebatados também. Não deveriam? Vamos livrar eles desse sofrimento. É a igreja de Cristo. Como a igreja de Cristo passou por esses sofrimentos há anos atrás, e agora Cristo vai livrar agora? Mais uma vez, irmãos, a igreja vai mostrar a sua fidelidade a Cristo durante esse período. Tá? E que isto sirva de lições para nós, irmãos. Quanto nós temos sido fiéis a Cristo? Quanto nós temos colaborado com Cristo na sua obra? Tá? Esses irmãos, mesmo sofrendo perseguições, mortes, eles eram fiéis. Fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você vai ganhar essa coroa, irmão? Esses irmãos vão. Esses irmãos vão. Que coroa será que nós vamos ganhar? Né? Amém, irmãos? Vamos ficar por aqui. Agradeço a grande paciência dos irmãos.